Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é para apresentar um novo método aí que eu vim testando na temporada passada da Série B e nessa temporada da La Liga. Hoje eu vou falar especificamente da La Liga, não vou falar da Série B, mas testei lá também e não vou falar da Série B porque eu comecei no meio da temporada da Série B a testar isso no ano passado. Os critérios de lá são relativamente diferentes também, mas se eu achar que der certo na Série B desse ano, eu trago o vídeo depois também, né? Quer dizer, já tô dizendo que deu certo na La Liga, não sei, né? Fica aí para a velha palavra que as pessoas adoram, né? Está validado ou não está validado. Fica para você aí no final responder essa pergunta, se você acha que está validado ou não. Pode ser que tô satisfeito com os resultados que eu tive até aqui e você vai chegar aí à conclusão, se você assistir o vídeo, chegar até o final, vai chegar à conclusão também, a sua conclusão, se é um bom método ou se está validado ou não. Então, de onde surgiu isso aqui? Bom, muitas pessoas têm falado de Laser A1 nos últimos tempos, virou uma febre falar dessa metodologia aqui. E tanto é que aqui no meu canal, os vídeos sobre o bot de Laser A1, que é um bot que eu já abandonei há bastante tempo, não trabalho mais com ele, não porque ele não funcionasse, mas porque eu cheguei à conclusão de que os gaps que existem no mercado de CS dificultam a vida desse bot muito mais do que deveriam. Então, eu acredito hoje nas entradas manuais desse método, mas tenho dificuldade de acreditar que as entradas automatizadas possam vir a funcionar, porque a margem de lucro dele é muito pequena, então um gap de 2, 3 já vai te arrebentar aí no longo prazo para trabalhar isso aqui. E também o desenvolvimento, né, do que eu fiz é bastante subjetivo, como eu vou apresentar aqui. Então, não é meu esse método, não sei de quem é, não sei quem foi a primeira pessoa a trabalhar com isso. O que eu posso dizer é que eu conheci essa ideia de Laser A1 no primeiro vídeo do Netuno, no qual ele apresenta o Layback Bot, que ainda era lá o Layback Bot Desktop. Nunca tinha ouvido falar disso, eu acho que as únicas vezes que eu tinha olhado para o mercado CS foi para tentar fazer lei goleada, que muitas pessoas falaram bastante também numa época, mas nunca tinha pensado nisso, né? Então a primeira pessoa a me apresentar isso foi o Netuno. E aí eu comecei a fazer isso nos bots, não fazia isso de maneira alguma trabalhando em live ou fazendo as minhas entradas via software, ou seja lá o que fosse, né? Aí, conforme o tempo foi passando, o bot de Laser 1 foi fazendo diversas entradas e foi criando um volume muito grande de dados e foi chegando a resultados e a complicações e era uma coisa que não dava para resolver e eu apostei muito naquele bot porque ele me deu muita esperança. É o problema das odds baixas. A gente tem um resultado, uma sequência de resultado imensa, positiva. De repente, do nada, aparece lá 3 heads e limpa o nosso lucro todo. Né? Então, tentando resolver os problemas do bot de Laser A1, me apareceu então a ideia do Laser A1 feito manualmente. E aí eu comecei a testar na série B, a minha hipótese, e depois, quando a La Liga se iniciou, eu comecei a testar também na La Liga, de acordo com meus critérios, de acordo com as minhas leituras sobre o que são essas ligas, que são as ligas nas quais eu trabalho. Então, o que foi isso que eu observei nos resultados do bot de Laser A1 que me levaram a pensar num método de Laser A1 manual? Bom, o que eu observei naquele bot é que havia uma faixa de odd que era a faixa de odd lucrativa em geral. Era uma faixa de odd lucrativa que permanecia lucrativa ao longo do tempo, entre todas as ligas, né, os resultados eram bons, não porque todas as ligas são boas, mas porque os resultados das ligas boas superavam os resultados das ligas ruins, e era a faixa de odd de 10 até 15. Da odd 10 até 15, trabalhar laser era nessa faixa de odd. E aí quando a gente filtrava o resultado filtrava o resultado apenas por essa faixa de odd de 10 a 15, a gente chegava nas ligas mais lucrativas como as ligas que todo mundo considera como under, né? E por coincidência eu trabalhava duas ligas
que apareciam lá no resultado de Leis era um como as ligas bastante lucrativas. La Liga e a Série B. A La Liga 2 era a liga mais lucrativa de todas ali nesse bot. E eu comecei a tentar observar esses resultados e a tentar entender por que essas ligas eram boas, ou por que essas ligas eram interessantes para trabalhar um tipo de metodologia dessas aí. E foi aí, a partir da leitura desses dados, que eu tive uma percepção de como trabalhar isso na Série B, que eu acho que deu certo. Na Série B eu fiz 90, acho que foram 96 entradas. Não vou tratar desse resultado aqui, em outro vídeo eu falo, eu mostro, né, apresento isso. Na Série B do Brasileirão, a Série B 2022, eu fiz, se eu não me engano, são 96 entradas ou 98 entradas e tive um head apenas. Foi um lucro assim absurdo, realmente uma coisa impressionante. E na La Liga esse resultado foi um pouco mais difícil, com critérios diferentes. Não utilizei o mesmo critério da La Liga na Série B, porque para mim realmente ele não faz sentido. Então o que a gente vai discutir hoje aqui é o Lei 01 que eu desenvolvi para a La Liga e você vai aí chegar à conclusão depois se você tira daqui algum aprendizado ou se isso se aplica a alguma liga na qual você trabalha. Eu imagino que a aplicação disso aqui na Série A possa dar também aí bons frutos, possa render bons frutos. Estou pensando esse ano em testar. Mas na Série A e na Série B eu começo essa estratégia, a minha ideia de começar essa estratégia é só a partir da rodada 11, porque na Série A e na Série B do Brasileirão as mudanças pelas quais os times passam são muito drásticas. Então é necessário esperar um pouco algumas rodadas para a gente começar a trabalhar, porque um time da temporada passada ele é totalmente diferente do time da temporada atual, enquanto na La Liga a gente tem uma perenidade muito maior desse tipo de coisa. Então as questões básicas desse método, as questões iniciais, o que é esse método e como eu tenho trabalhado. Então foi aplicado apenas na La Liga, desde a rodada 1 até a rodada 35. Parei nesse final de semana. Pretendia parar na rodada 36, mas já não estou gostando muito do ritmo que a La Liga está apresentando. E, na verdade, eu creio que eu deveria ter parado ao fim da rodada 34. Eu já tinha pensado isso no ano passado, resolvi insistir e carregar até a rodada 36. Não estou falando só desse método aqui, dos vários métodos com os quais eu trabalho, né? Mas fiquei aí tentando arrastar isso e não estou gostando. Geralmente, quando passa da rodada 34, a coisa começa a ficar muito esquisita por conta das odds que o mercado dá, né? As equipes, para mim, elas continuam um pouco dentro da expectativa, continuam um pouco as mesmas, mas as odds e o que o mercado começa a fazer não me agrada. Então as entradas são feitas em pré-live, você pode tentar fazer elas em live também no início do jogo, mas é extremamente difícil fazer essas entradas em live quando o jogo começa, porque o dinheiro some do mercado, mesmo em jogos grandes, você tem uma dificuldade de fazer essa entrada, porque fica todo mundo ali querendo pegar uma oddzinha um pouco melhor, quem vai entrar em lay, quem vai entrar em back, abre um gap no mercado, então é complicado tentar fazer essa entrada nos primeiros minutos de jogo. É possível, pode acontecer, mas na maioria das vezes vai passar raiva assim, né? Eu costumo colocar sempre a minha entrada geralmente 5 minutos antes do jogo começar, coloco ela um tiquezinho abaixo e é impressionante como sempre nos últimos 10 segundos antes do mercado abrir, a minha entrada é correspondida abaixo, no tick abaixo, né? Então eu faço a entrada sempre em pré-live e na faixa de odd de 7 e 15. E faço até 20 em casos raros. O que são esses casos raros? Por exemplo, no início da temporada, o Atlético de Madrid foi jogar, agora não me lembro contra quem, e o mercado estava dando uma odd de 17 para os Laser 1, Atlético de Madrid jogando em casa. Eu fiz essa entrada. Então, se o Barcelona for jogar contra sei lá, a Real Sociedad em casa,
e a odd está ali na faixa de 17, 19, eu vou fazer essa entrada também. Então eu coloco ali até 20 em casos raros, porque é uma oportunidade bem difícil de aparecer. Aparece bastante lá no início da liga, mas depois ela realmente desaparece, então né, é difícil fazer esse tipo de entrada. A entrada, o modelo que eu pensei na minha cabeça, muito por conta do meu bot também, de Lei 01, é de ficar até o fim do jogo, não importa o que aconteça. Então, se o jogo estiver 0-0 ou 0-1 por volta dos 70, 80 minutos, para mim não importa o que está acontecendo, eu vou deixar queimar até o final, e se acabar 0-1, eu vou tomar o 0-1, né? Não importa o que aconteça no jogo. E aí um dado, né? Assim, pelo menos 50% das entradas ocorrem nos cenários difíceis com equipes menores. É isso que eu defendo sobre trabalhar uma liga apenas, principalmente para iniciantes, pessoas com pouca experiência, que é o meu caso também. A maior ilusão que eu acredito que as pessoas tenham quando chegam nas apostas é que elas ganharão dinheiro trabalhando nos jogos grandes. A pessoa gosta de assistir futebol e quer fazer aposta nos jogos que ela gosta de assistir, das equipes que ela gosta de assistir. Muito difícil de se ganhar dinheiro com isso. Eu que tenho experiência, bastante experiência em trabalho na La Liga, posso dizer para vocês com toda a tranquilidade que os meus piores resultados são em Barcelona e Real Madrid. Né? Então as equipes menores são geralmente as equipes que dão dinheiro para a gente. São jogos com pouco interesse, que atraem uma quantidade menor de dinheiro, e curiosos e pessoas que começam, que estão tentando aprender a conhecer os outros times. Então eu tenho resultados muito bons na La Liga, e os resultados são sempre melhores com os times pequenos. O Real Madrid esse ano até que foi um pouco acima da curva o resultado dele, deu um resultado muito bom, mas geralmente essa não é a experiência de todos os anos. E muito importante por último e fundamental, não é a mesma coisa que Lei 1-0. Lei 01 e Lei 1-0 são coisas totalmente diferentes dentro disso aqui que eu estou falando. Pelo menos na La Liga, tá bom? Na La Liga, o fator casa é muito, 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 muito importante. Então você nunca pode achar que fazer Lei 01 e Lei 1-0 é a mesma coisa, porque não é, beleza? Quais são os meus critérios de entrada então desse modelo aqui na La Liga? Eu busco um jogo no qual a casa tenha plenas condições de marcar pelo menos um gol. E como eu faço isso? Como eu imagino isso? Que a casa tem plenas condições de marcar pelo menos um gol. Então veja, eu trabalho com a ideia de que a casa fará um gol. Esse é o critério principal que eu utilizo aqui. Então a minha expectativa de gol, a expectativa de gol que eu faço da casa precisa ser um ou mais que um. Nesse mesmo jogo, o visitante também precisa ter plenas condições de tomar um gol. Então a expectativa que eu tenho é que o visitante vai ceder um gol ou mais de um gol. Esses dois critérios são critérios que eu utilizo na hora de selecionar os jogos dentro daquelas odds que eu coloquei, certo? E nós usamos apenas dados da temporada seguindo o nosso critério de valor, trabalhando com o critério de valor. Então esse aqui é um exemplo de dados de temporada que para mim não me geram nenhuma dúvida de se eu vou fazer ou não vou fazer essa entrada. Quem não acompanha a liga ou quem tem uma interpretação diferente sobre o que são os jogos, pode olhar para esses dados e pensar, mas o Sevilha ele está enrolado com a Liga Europa, então o Real Betis tem possibilidade de acabar vencendo esse jogo, de acabar fazendo 0-1. Eu concordo com essa interpretação, eu acredito que ela é uma interpretação interessante, mas eu não levo essas coisas em conta, não levo também a escalação das equipes em conta. Isso tudo pode acrescentar no seu método ou não, né? Levar em conta a escalação ou não levar em conta a escalação não faz diferença no longo prazo. O que faz diferença no longo prazo é se você em um jogo leva em conta a escalação e no outro não leva a escalação, né? Então, o que eu fiz aqui nesse ano foi não levar em consideração a escalação de equipe, se a equipe está enrolada com outras competições,
que aconteceu no último jogo, eu trabalho com essas médias. Então, aqui no jogo que ocorreu ontem entre Sevilha e Real Betis, então eu não tinha dúvidas que o Sevilha tinha muitas condições, totais condições aí de marcar um golzinho, né? Ele tem uma média em casa de 1,35 gols, que é uma média muito boa. E aqui no Real Betis eu não tinha dúvida também de que ele tinha todas as condições de tomar o seu golzinho também, né? Uma média de gols sofridos jogando fora de 1,29, que é uma média muito boa. E aí, às vezes, esses dados eles não estão muito bem, ou a pessoa não conhece muito bem a equipe, não acompanha muito bem a liga. Vamos supor que a pessoa está tentando aplicar isso aqui num horizonte maior, né? Ou está experimentando aplicar em times que ela segue e tal. Tem uma outra estatística aqui na Casa das Apostas que é muito boa, que é a estatística dos últimos 10 jogos apenas. Desses últimos 10 jogos, o que está sendo considerado aqui são, então, 5 jogos em casa para uma equipe e 5 jogos fora para outra equipe. São os últimos 10 jogos. Então, a média de gols marcados por jogo do Sevilha nos últimos 5 jogos é 1,8. Olha essa média, né? E a média de gols sofridos pelo Betis é 2. 2 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Então, né, média de 2 gols sofridos nos últimos 5 jogos jogando fora. Então, é uma média muito interessante para a gente pensar e para a gente ter uma expectativa de que o Sevilha, independente do que aconteça, vamos supor que o jogo seja 1-4, de que o Sevilha vá marcar o seu gol. E aí lá naquele último slide eu falei do critério de valor, né? O que é esse tal deste valor? Para a gente trabalhar com isso aqui, eu adoto o conceito de Marx de valor para se pensar essa questão, que é a ideia de que valor é uma relação social. Valor não é um critério objetivo. E como valor é uma relação social, e a exchange da Betfair é também um ambiente de relações sociais, porque são traders que estão ali colocando seu dinheiro e arriscando seu dinheiro em back e em lay, é importante entender essas expectativas e trabalhar em cima do que muita gente gosta de falar assim da psicologia do mercado, que existe uma psicologia no mercado. Para mim, não só existe uma psicologia no mercado, como ela é fundamental para se aprender a ganhar dinheiro com as apostas. Pensando, então, né, tendo certeza de que, de fato, encontrar valor é uma relação social. Você tem que entender que o mercado, às vezes, ele está certo, às vezes ele está errado, às vezes ele está justo. Isso foi feito pelas pessoas. Se existe uma lógica por trás disso, pode existir, algumas coisas não têm lógica. Então, é bem difícil, bem complicado e bem complexa essa questão do valor, mas eu acho que esse é aí um campo que eu tenho tido bastante domínio. Aliás, eu só fiquei lucrativo nas apostas porque eu dominei esse critério, eu acredito, e que eu tenho melhorado bastante ele ao longo do tempo. Então, às vezes uma entrada tem todas as características que eu espero, mas de repente, por conta das minhas concepções de valor, eu não vou fazer essa entrada quando eu encontrar um argumento para não fazer ela, né? Quando eu encontrar um argumento que me retire o valor, então, que eu acho que o mercado está querendo ali, está exigindo demais de alguma coisa ou está aliviando demais em outra, e aí eu não vou então entrar. Tem uma entrada do Getafe ali que eu vou mostrar daqui a pouco que eu acho que dá um bom entendimento do que é esse critério de valor que eu utilizo como, né, nessa interpretação de que valor é uma coisa socialmente construída, né, um aspecto social. Então, eu uso o critério do Paulo Rebelo. Né? Eu já falei isso aqui infinitas vezes. O Paulo Rebelo é a minha referência máxima. Eu só comecei a ganhar dinheiro com as apostas quando eu conheci o Paulo Rebelo e quando eu comecei a ver os vídeos dele. Eu entendi ali alguma coisa, foi o estalo que eu precisava e a partir desse estalo eu comecei a partir dali um caminho no qual as coisas começaram a dar certo, eu fui entendendo e eu fui ganhando e as coisas foram acontecendo. Né? Então, qual é esse critério então que eu utilizo para
para pensar essa questão subjetiva de fazer a minha entrada ou não então no Lei 01. Nós imaginamos 10 jogos então jogados entre as duas equipes nas mesmas condições. Não são 10 jogos no tempo, 10 jogos passados. São 10 jogos agora. As equipes vão jogar agora e a gente vai imaginar 10 jogos jogados por elas agora, nesse momento, começando agora. Quando não há clareza, então, de que pelo menos um jogo termine com o placar 0-1, eu aceito o odd até 15. E aí, às vezes, mesmo tendo clareza que um jogo terminará 0-1, mesmo eu tendo certeza que uma equipe vai vencer a outra, né, e que o placar muito provável é o 0-1, eu aceito a odd se ela for até 9. Se ela estiver ali na faixa do 7 e do 9, menos do que 7 é muito difícil de achar. Acho que a menor, o meu recorde é um Mallorca e Getafe, que eu acho que foi 7,2 que eu entrei, ou 7,4. Né? Não tô lembrado bem qual é, mas é muito difícil que venha a encontrar uma odd assim. Então, aquele jogo que eu acabei de mostrar do Sevilha é um jogo que, para mim, não há a mínima clareza de que de que aquele jogo terminaria com que pelo menos um jogo de 10 terminaria neste placar de 0-1. Então, não é que nenhum jogo vai acabar. Eu não tenho a clareza. Às vezes eu tenho certeza que pelo menos um termina, e às vezes eu não tenho certeza. Quando eu tenho certeza que pelo menos um termina 0-1, eu aceito a odd até 9. Quando eu não tenho clareza, aí eu trabalho na faixa de 9 até 15. E como que a gente pensa esse universo de 10 jogos então na La Liga? 5 jogos da La Liga serão over 2,5. Então dá para a gente entender que nesses 10 confrontos entre essas duas equipes que nós estamos pensando, né, refletindo sobre elas, 5 jogos serão over 2,5, porque isso é uma média da liga, isso é uma média dos jogos no geral da liga. Parece estranho, né, falar isso, a gente pensa assim que alguns times nunca conseguem fazer, né, nunca tem jogos over 2,5, mas o inteiro da odd do Lei 01 considera também essa característica da liga e a gente tem que colocar ela na nossa conta também. Então, 5 jogos da La Liga a gente já sabe que serão over 2,5. 2 jogos da La Liga serão over 1,5. De onde eu estou tirando essas coisas? Estou tirando daqueles dados consolidados da temporada, quando a gente olha os placares. Então, se a porcentagem da La Liga esse ano até agora de over 2,5 é 47% dos jogos foram over 2,5, 23% dos jogos foram over 1,5 e 7% foi under 0,5. Under não tiveram nenhum gol. Essa é uma estatística que está muito arrastada esse ano. A La Liga foi bem fora do normal, tendo aí apenas 7% dos jogos em 0-0. Geralmente essa estatística ela é de 10% dos jogos que terminam 0-0. Então, quando a gente olha esses dados brutos, a gente já sabe que 5 jogos terão mais de 3 gols. Esse aí já é um green garantido. 2 jogos, pelo menos, terão mais de 2 gols, pelo menos, né? Então, a gente já sabe que isso aí representa um green para a gente também. Um desses jogos, um desses 10 será 0-0. Então, a gente tem também aí já a certeza de que pelo menos um jogo a gente tem o green, porque 0-0 também é o green do nosso Lei 01, né? Ou seja, então, apenas 2 confrontos entre essas duas equipes que a gente está avaliando terão apenas um gol. E é sobre eles que a gente precisa decidir. Então era aquilo que eu estava falando ali do exemplo, né? Então eu sei quando eu olho para um jogo que em apenas 2 jogos, dentro da média, a gente está trabalhando com a média, dentro da média apenas 2 jogos, 2 confrontos dessas equipes terão apenas um gol. E é aí que eu preciso decidir. Por isso que é mais fácil. Então quando eu olho para um jogo, quando eu imagino então esses 2 jogos, eu preciso imaginar se claramente uma daquelas equipes que está jogando termina vencendo, o visitante termina vencendo com apenas um gol, ou se não há clareza, ou se a tendência é que seja um número menor de dois jogos, seja um número menor que um jogo, aliás, que a equipe visitante
venha a terminar então com este placar de um gol, né, do placar 0-1. Então, eu acho que na hora que eu der os exemplos ali, eu separei alguns exemplos para demonstrar isso, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. E aí, assim, uma dica, né? Cada liga tem o seu perfil e a sua realidade, cabendo a quem acompanha dominar e decidir os seus critérios, né? Então, é, provavelmente isso aqui que eu estou falando é inaplicável na Dinamarca, né? Sei lá, na primeira divisão da Dinamarca, na segunda divisão da Dinamarca. É uma liga com outro perfil completamente diferente. E talvez algum conceito daqui possa ser aplicado lá. Eu não conheço a liga, né? Não acompanho, mas na Bundesliga, por exemplo, é outra, né, que tem certeza que as coisas não podem ser vistas dessa forma que talvez na Bundesliga 6 gols da liga terminem com nesse over 2,5, então talvez eu possa na Bundesliga trabalhar com uma faixa de odds que seja do Lei 0-1 que seja de 15 até 20, talvez será que possa ser isso? Talvez seja, né? Não sei. E aí vai, se uma pessoa trabalha em outras ligas, é ela que vai ter que observar ela que vai ter que construir os próprios critérios, então. Então esse aqui é o consolidado até a rodada 35 da La Liga dos resultados que nós tivemos até agora, dos placares ao fim dos jogos. E nós temos aqui que o placar Lei 0-1, que o placar Lei 0-1, que o placar 0-1, ou seja, o visitante vencendo por um gol, ocorreu em 10% dos jogos. Então nós vemos como aquele critério estatístico que a gente estava utilizando ali na questão do valor, no pensamento sobre o valor, como ele tem fundamento aqui estatístico, né? Eu não estou tirando isso do nada, eu não estou inventando, eu estou olhando aquilo que a liga produz de fato no sentido estatístico e estou olhando depois o mercado, como eu falei, é a questão da relação social, o valor é uma relação social e como o mercado trabalha com essa probabilidade, qual que é o pagamento que ele dá relativo a essa probabilidade. E aí tem aqui exatamente 10%, né? Só que nestes 10% estão as situações nas quais o visitante é a equipe favorita. Né? Se o visitante é a equipe favorita, esse placar do laser A1 ele não vai, a gente não vai buscar ele, a gente não vai atrás disso aí. Então aqui tem um número muito grande de jogos, por exemplo, do Barcelona jogando como visitante. O Barcelona foi extremamente econômico essa temporada e teve um bom número de jogos com o resultado 0-1. Nós temos aqui alguns bons jogos também da Real Sociedad. Então cabe àquele que faz essa avaliação, que faz essa leitura dos jogos, decidir até que ponto e decidir até onde vale ou não tem valor fazer essas entradas. Se o Barcelona está jogando fora de casa, eu já sei que esse resultado 0-1 é muito provável. Ele vai estar ali na faixa da odd, o Barcelona como visitante, e o 0-1 vai estar na faixa de uma faixa de odd entre mais ou menos 7 e 10, dependendo da equipe da casa, mas porque o mercado considera muito alta a probabilidade de 1,5 também, por ser o Barcelona que está jogando, então a odd vai estar um pouco mais baixa. Né? Mas aí, é claro, nesse cenário eu não vou entrar porque a minha certeza de um placar 0-1 ela vai estar praticamente sempre colocada. Eu sempre vou imaginar que Barcelona, Real Madrid, Vila Real, Real Sociedad também essa temporada, que foi muito fora da curva da Real Sociedad, né? Eu sempre vou, dentro ali dos meus critérios, entender que essas equipes têm sempre uma probabilidade de ter um gol, um jogo, ou até, às vezes até mais de um jogo no qual elas vão ganhar, então vão vencer o jogo por 0-1. Então, num cenário do Barcelona, por exemplo, eu jamais faria essa entrada. Mas então, como isso aqui entra com muita força na nossa estatística, esses momentos nos quais as equipes visitantes são as favoritas, nós estamos tirando valor justamente das situações nas quais esse 0-1 aconteceu e foi um jogo bizarro assim entre duas equipes um pouco mais fracas e o 0-1 aconteceu. Posso falar um aqui que eu tomei, que foi
Eu não me lembro agora mais se foi o Espanhol ou foi o Celta de Vigo que perdeu para o Elche de 0-1. O Elche marcou um gol nos 89 do segundo tempo, de escanteio, e eu estava nesse jogo. Esse 0-1 ele está aqui no meio dessa estatística de 10%. Mas se a gente pegar esses 10%, esses 34 jogos, e for olhar quantos desses jogos ocorreram então entre as equipes pequenas ou nas quais o favorito era a equipe da casa, a gente vai ver que dá ali 10 jogos, 8 jogos, né? Não é muito alto, não é muito alta essa expectativa. Só que na hora de se compor a lei, ó, a odd do lei 0-1, tudo isso é levado em consideração, tudo isso é levado em conta. Então, é daí que a gente vai encontrar então nossos caminhos aí para tirar valor dessas odds dessa entrada. Então, um exemplo aqui de entrada que eu fiz, né, que já estava ali já estava ali no slide, foi o jogo de ontem do Sevilha contra o Real Betis, né? Então, existe essa probabilidade muito grande do Sevilha estar preocupado demais com a Liga Europa. Acho que o jogo ainda vai demorar ainda, mas de fato acho que o grande jogador lá do Sevilha, quer dizer, pelo menos o que tem feito mais gols, não iniciou o jogo, né, em campo. E o Betis vem tomando gols também nos jogos que ele tem jogado fora. Eu mostrei lá também aqui os últimos 10 jogos que o Betis tinha tomado muitos gols nos últimos jogos. Então eu fiz essa entrada, o mercado me oferecia uma odd. Eu vou mostrar depois a odd ali, mas eu acho que é 14 ou 13,5, algo assim. E eu joguei de muito valor esse laser a 1. O jogo não foi de acordo com a minha expectativa, não ocorreu de acordo com a minha expectativa. O jogo acabou 0-0 no fim das contas, mas para mim teve total valor estar ali presente nesse jogo e eu faria essa entrada de novo. E um exemplo de uma entrada possível que eu não fiz foi em Getafe versus Elche também, se não me engano, no sábado agora. Acho que foi no sábado. Aqui os dados eles estão muito favoráveis para a gente. O Getafe vem marcando gols em casa, né, na média dele pelo menos um gol feito em casa. O Elche tem tomado muitos gols como visitante, uma média altíssima aqui de 2 gols tomados como visitante na liga inteira. Então é uma média muito alta mesmo assim. E aí a gente olha aqui. Então o Getafe faz um gol em média. O Elche toma 2 gols. Mas e o Elche aqui também praticamente não faz gols. Mas aí o Getafe e o Elche, qual é a diferença de poder ofensivo? Qual é a diferença de capacidade defensiva entre os dois? Essa diferença, ela é muito grande. Aí que entra o critério que eu estou falando de se pensar a questão do valor, né? Então, o Elche de alguém ele vai ganhar, alguém ele vai vencer. E provavelmente, se ele for vencer alguém, o Getafe é um grande candidato. Ele tem uma média de 0,59 gols marcados fora, significa que em alguém ele fez gol, né? Então, o Getafe é um grande candidato a ser vencido pelo Elche. Então, eu coloco, mesmo o Elche não sendo brilhante na marcação dos gols, eu coloco o Elche como um bom candidato, né? 10 jogos entre Getafe e Elche, eu coloco o Elche como um bom candidato aí a vencer um jogo com um gol apenas. Então, beleza. Aí significa que eu não vou trabalhar nesse jogo? Significa que eu não vou fazer a minha entrada porque eu tô com medo, porque eu vou tomar head? Não. Eu só quero então uma odd até 9. Uma odd 9 ou menor. Foi, por exemplo, que eu peguei lá Getafe Mallorca 7, 7,2 ou 4 lá, né? Então, eu preciso de uma odd boa. Se a odd for boa, se a odd tiver valor segundo meus critérios, eu vou entrar. E a odd desse Getafe versus Elche para o Lei 01 era 16,5. 16,5. Para mim, uma odd totalmente fora. Se eu tivesse fazendo back 0-1, seria uma odd que eu teria entrado em back com certeza, mas que tinha realmente muito valor fazer ali um back 0-1 no Getafe versus Elche. Resultado final do jogo, 1-1. Fim das contas, eu estava errado.
o Getafe fez o gol dele, aí o Elche empatou, mas valor é valor. Não importa o que aconteceu no jogo, agora que eu já sei o resultado do jogo, é fácil. É fácil dizer que é fácil olhar para os dados e interpretar eles de uma maneira enviesada, mas eu não permito que isso aconteça e eu continuo firme na minha posição de que não teve valor estar então aí no Lei 01 desse jogo Getafe versus Elche. Aqui vem outro jogo bastante interessante, que é o Almeria versus o Mallorca, que foi no sábado também, se eu não me engano. Almeria com uma média de gols marcados impressionante aí de 1,53. Impressionante que eu digo pela equipe, né? Não é uma equipe assim, imensamente qualificada, mas os caras gostam de fazer gol, né? Isso não tem dúvida nenhuma aí, né? 1,53 gols marcados jogando em casa. Mallorca, gols marcados jogando fora, 0,88. Gols sofridos jogando fora, 1,47. Odd para esse jogo, 11,5 ou 10,5. Eu vou mostrar daqui a pouco ali. Eu iria ficar de fora desse Lei 01? De jeito nenhum, né? E tanto foi que, se não me engano, o Almeria ganhou por 3-0. Raio Vallecano e Espanyol. Aí, média de gols marcados do Raio Vallecano em casa, 1,47. Média de gols sofridos aí do Espanyol como visitante, 1,82. Olha quantos gols sofridos. E olha quantos gols do Raio Vallecano. Raio Vallecano aí que é um dos melhores times da La Liga no HT, né? Um time com uma intensidade impressionante no HT, jogam muito no HT. Resultado final do jogo, 1-2, se eu não me engano. É isso aí, essa é a questão do valor que eu estou aí tentando demonstrar. Então demonstrei aqui 3 entradas que eu fiz na última rodada agora que eu trabalhei da La Liga, Almeria e Mallorca, Raio Vallecano e Espanyol, Sevilha e Real Betis, e uma entrada que eu não fiz porque não julguei de valor, que foi então Getafe versus Elche. E aí, para não perder o fio da meada aqui, né? Então, essas que foram as entradas que eu fiz. Isso aqui já é da bolsa de aposta, né? Eu estou fazendo essas entradas agora na bolsa de aposta. Eu achei que melhorou bastante o resultado, né? É menos 3% de comissão aí que a gente tem que pagar. Então, aqui, Almeria Mallorca, odd que eu entrei no laser era 11,5. Mesmo que você imagina o valor de um negócio desse aqui, né? Com aquela quantidade de gols marcados lá do Almeria em casa, mais de 1,5 gol marcado em casa, jogando contra uma equipe que está melhor qualificada que ele na tabela, isso não tem dúvida, mas que não é um primor defensivo, né? Então, entrada lá, né, com uma stake de 28, eu tô trabalhando com, eu tô fazendo esses testes aqui com R$ 300 de responsabilidade, porque eu já comecei, que eu fiz na Série B com R$ 30, eu vi que esse negócio ia encaixar, assim, eu já entendi que eu não ia perder dinheiro, que eu podia testar com um pouco mais, que eu não ia perder dinheiro. Então eu comecei a fazer na La Liga com uma responsabilidade então de R$ 300, né? Então aqui, stake de 28,57, né? Foi green aqui no Almeria Mallorca. A outra entrada aqui, Raio Vallecano Espanhol, já foi uma odd um pouco maior, né? Eu estava um pouco mais esticada, 14, quase no 15 ali, mas eu acredito que já começava perigosamente assim a correr o risco de perder valor, mas como eu conheço o Raio, né, e conheço ele jogando em casa, eu sabia que era muito, muito mesmo que tinha algum, não tinha tanto valor assim quando a gente compara com o Almeria Mallorca, mas tinha seu valor e valia a pena então também entrar, né? Entrei aqui numa odd 14 e o Sevilha versus Betis, né, que era um jogo um pouco mais difícil, se a gente pode pensar assim, né, que estava ali com a odd 13,50, que são duas equipes aí quer dizer, o Sevilha não é de topo de tabela, geralmente deveria ser, né? Mas não, ultimamente não tem sido. O Betis são as duas equipes que passaram por uma fase estranha essa temporada, foi aí, né? Sevilha e Betis, se a gente comparar com a temporada anterior,
Foi aí uma temporada bem estranha, bem atípica para as duas. E eu trabalhei aí, então numa odd de 13,50 no Laser 1 aí. Então esses aqui são os últimos resultados aí, né? Eu fiz essa rodada, eu fiz 3 entradas e essa é geralmente a média mesmo de oportunidades que eu encontro na La Liga, né? Geralmente é uma média aí de 3 jogos por rodada que me oferecem uma boa oportunidade de trabalhar, que eu consigo ver valor, mas acontece também alguns jogos, quer dizer, algumas rodadas, na qual não tem nenhuma entrada que eu jogo de valor e aí eu fico ali. É uma semana que eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, infelizmente. É uma entrada assim que, como dá muito green, a gente fica com vontade de fazer, né? Só que é muito importante não ceder a esses desejos sem sentido, né? A gente tem que trabalhar só quando tem valor e quando não tem valor, a gente não vai fazer nada. Infelizmente é assim. Às vezes eu sento a bunda na frente do computador no sábado, 8 horas da manhã, saio 6 horas da tarde sem dar um clique no mercado. É raro, é difícil, mas acontece. Então vamos supor que você gostou desse negócio até aqui, né? Ou que a minha explicação tenha sido suficiente também, né, para falar disso tudo aqui. Tomara que tenha sido uma explicação boa, né? É uma coisa que, como assim, até eu tô testando, até eu tô aprendendo, né? Eu não sei se eu consegui explicar bem. Então, qual que é o perfil do apostador para essa estratégia que eu imagino, né? Que fala um pouco do meu modo de trabalho também, né? Então, você tem que ter domínio das equipes com as quais você trabalha. Você tem que conhecer os jogos delas, conhecer o que fazem, os resultados passados. Por exemplo, se uma equipe tem uma média de gols de 2,5 gols marcados em casa na rodada 10, pode ser que teve 2 jogos aí que, sem querer, ela deu uma goleada em outra equipe. Isso modifica aquele dado. É assim, a gente tem que pensar se esse dado continua tendo o mesmo valor ou não, sendo que é uma equipe fraca. O Elche, se eu não me engano, deu uma goleada em alguém. Não, deu, né? Não lembro mais. Acho que foi espanhol. Não sei, mas o Elche fez uma goleada aí em algum jogo em casa nas últimas rodadas aí. Então, e também você tem que ter esse domínio pelo que eu falei, né? Quem vai te dar dinheiro com isso aqui são os times pequenos, cara. É Getafe, é Cádiz, é Valladolid, são eles que vão dar dinheiro no método como esse aqui. E vão dar bastante dinheiro mesmo, tá? Não é pouca não. Você não pode ter, então, preconceito contra eles, né? Você tem que ter essa clareza de conhecer essas equipes. Então, assim, se você fica fazendo isso aqui só acompanha Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, os melhores times das melhores ligas. Esse método aqui, do jeito que eu estou falando, né? Claro que existem outras modalidades para se trabalhar isso. Esse método aqui, ele não é para você, né? Então você faz análise pré-live dos jogos, você gosta de sentar antes da temporada, antes da rodada começar, você dá uma passada nos jogos, dá uma passada no mercado, faz seus cenários, vê o que tem valor dentro dos seus métodos ou não. Então, se você faz análise pré-live, é um método bom para você. Se você só senta ali no live e aposta de acordo com o que o jogo mostra, não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Tem gente que ganha dinheiro com isso, é óbvio, só não é meu perfil. Esse método não é para você, não é uma coisa para você decidir ali 5 minutos antes do jogo começar, tá? Não é assim que funciona. Você não fecha entradas quando não deve fechar, lembrando o que eu falei, né? Porque eu não fecho essas entradas, eu carrego elas até o final. Já teve entrada aqui, algum jogo do Betis que eu tomei também, o Red, mas eu não consigo me lembrar agora quem era o time da casa. Eu acho que o Betis fez o gol dele no minuto 7 ou minuto 8, foi uma coisa assim, e o jogo ficou 0-1 até os 90, até o final, né? 97, 96, que foi. E você fica ali vendo ali, né? Você tá trabalhando outros métodos e tal, você vê, cara, gol não vai sair, não vai sair e vai acabar 0-1. É isso aí mesmo que vai acontecer. Mas pelo menos na La Liga, o número de jogos que chegam em 0-1 ali até os 70 minutos e tem mais um gol depois é muito grande.
e o número de jogos que chega em 0-0 e tem um gol milagroso ali no final, ou que terminam 0-0 é muito grande também. Então, talvez se outra pessoa for aplicar isso aqui e começar a fechar a entrada ali perto do fim do jogo, talvez funcione também. Não estou dizendo que não funciona. Porém, para mim, o ideal é não fechar. Eu acredito em odds de. Eu, quando penso em valor, eu penso em valor ao longo de um jogo inteiro. Então, eu não fecho as entradas por isso. E também tem que ser um apostador que suporta heads de 10-1. Porque quando você toma um head aqui, é o que acontece. Né? Então, se você não tem tranquilidade com esse tipo de coisa, você perde as estribeiras porque tomou um head aí no laser a 1, não é um método para você. Mas quem for tentar isso aqui, quem for testar, tem que começar com pouco. É que nem eu comecei lá na série B com R$ 30, botava ali R$ 30, depois tinha uns jogos que eu até esquecia que eu tinha feito, aí eu tinha que voltar lá na Betfair, pegar o resultado lá de quanto deu de dinheiro e colocar na planilha e tal, porque todo teste a gente tem que fazer assim, porque se a gente começar a testar as coisas com muito dinheiro, a gente toma até raiva ou trauma de determinados métodos bons e de mercados bons também. E quais são meus planos futuros então? Como eu já estou pensando aí em elevar essa, isso tudo que eu aprendi, isso tudo que eu fiz essa temporada para um patamar maior aí. Eu pretendo então buscar uma hipótese consistente para trabalhar o lei 1-0. Eu ainda não tive ainda muita clareza de como fazer isso, lembrando que eu estou pensando em termos de La Liga, tá? Eu ainda não tive muita clareza assim de um caminho, porque eu faço muito paper trading, né? Eu faço muito no papel, eu olho também um cenário para outras coisas, eu faço a entrada hipotética ali no papel, depois uso calculadora para calcular os resultados e tal, e as minhas hipóteses do Lei 1-0 na La Liga, elas ainda não encaixaram, tá? Elas ainda não se demonstraram no longo prazo interessantes. Então, ainda não encontrei uma estratégia boa, espero encontrar na próxima uma nova hipótese. E um outro plano é dobrar stake quando o jogo terminar 0-0 no HT, ou por volta dos 40 minutos ali, depende um pouco do cenário da odd inicial. Por que isso acontece? Por que eu estou pensando nisso? Porque a odd do 0-1, ao invés dela subir depois que o jogo começou, ela cai. Não sei se você já observou. Ela cai por quê? Porque quanto mais o jogo vai chegando para sua metade, mais provável é que o jogo tenha apenas um gol. Mais provável vai ficando que o jogo vai ter um gol apenas. Então, a odd do Lei 0-1, quer dizer, a odd do 0-1, ela encontra um ponto ali no qual ela para. Ela para de cair. Que aí ela vai começar a subir. Que o jogo vai começar a se aproximar do seu fim e ela vai começar então a subir porque começa a ficar mais improvável que o jogo tenha um gol e também que esse gol seja justamente do visitante. Então a odd faz esse movimento, ela é a odd do próximo gol, né? Então se o jogo está 0-0, ela vem caindo, vem caindo, vem caindo, quando chega ali. Esse movimento ele ocorre ali entre os 40 minutos e entre os 50, 55 minutos, mais ou menos, do jogo, e no qual ela dá uma estacionada ali. Fica ali estacionada. Então eu estou pensando, né, como eu confio na minha leitura, como eu confio no que eu fiz, do fato de que se o jogo tá 0-0 ali, quando a odd chega nesse fundo, nesse lugar do qual ela não vai mais cair, que ela tende agora a subir, de eu dobrar essa stake, então, para ou pegar esse gol do visitante no FT, ou para o jogo ficar 0-0 mesmo, ou ficar 0-1, eu tomar o red, né, sei lá, mas eu não fiz esse estudo agora, sabe? Com as entradas que eu fiz, eu não observei isso, eu não observei se seria lucrativo fazer isso, porque eu tenho assim aquela memória, né? Tenho aquela memória de vários jogos que chegaram 0-0 ali no fim do HT, depois saiu 2 gols, depois saiu 3 gols, né? Acabaram 0-0 e tal. Então é uma coisa que eu vou também estudar aí para o futuro, que infelizmente eu poderia ter tido essa ideia antes, que é uma boa ideia, mas eu não tive, eu tive só agora, e vai ficar então aí para os meus testes na Série B, que eu vou testar essa hipótese na Série B também,
e para a próxima temporada da La Liga, a temporada 23-24. Então, chegando então ao grande finale aqui, que é mostrar os resultados, né? E aí, será que dá para ganhar dinheiro com laser a 1 com uma bobagem dessa? Ah, dá. Eu acho que dá, hein? Fiz aqui então no total, são 107 entradas. Eu tive aqui um drawdown máximo logo aqui no final já da lista de entradas que eu faria, que chegou aqui a menos 459, como eu falei lá antes. Estava usando aqui uma stake de R$ 300, que eu tive um head aqui, emendou mais um head aqui, se eu não me engano, esse aqui deve ter sido o head do Elch, se eu não me engano, e esse aqui deve ter sido o head também do Bets que eu tomei, que eu acredito que foi o último. Então, no momento em que eu tive a maior lucratividade então da estratégia, foi aqui na entrada ali 86 com R$ 1.541 acumulados. Então, quase 5 stakes aí de lucro, né? Só que aí tive esse head aqui, deu uma rateada no negócio, aí emendou outro antes de acabar aqui, né, de limpar esse head, emendou outro aqui para menos 459 e eu cheguei aqui no final então com R$ 1.461 de lucro total. A gente vê aqui que ao longo da temporada ocorreram outros heads, mas foram bem isolados, né? Teve esse aqui, já não me lembro mais o que é. Teve esse aqui que foi algum jogo do Valladolid, bem lá no início da liga, não lembro mais também qual foi exatamente o jogo. Eu começo aqui, vai subindo, vai subindo, vai subindo e eu tomo esse head aqui então. Então, logo ali no início, já né, por volta da entrada 15 ali, eu tomo um head que coloca a estratégia toda em head, né? Ele desce aqui abaixo do que veio o lucro aqui da minha primeira entrada. Então, né, depois desse momento, tem uma subida aí de, sei lá, 60 greens em seguida, né? Alguma coisa assim. Vai aqui da 16 até a 67, 51 greens em sequência aqui. Não vi mais red nesse período aqui e foi subindo. E aqui foi chegando mais pro final e a coisa foi ficando mais complicada. Então eu tomo aquele lá, pego uma boa sequência depois também. Aí já veio a sequência do final, né, que é aquela sequência do menos 300, depois chego a menos 459, que compromete bastante aí a lucratividade final e eu termino então na faixa ali dos R$ 1.450 de lucro. Então, supondo que não existisse nenhum desses heads, o lucro passaria ali provavelmente de R$ 1.800, de R$ 1.900, mas não existe aposta sem head, né? Não existe aposta sem head, não tem o que fazer. Então a planilha aqui de validação ela me dá boas perspectivas do meu método e ela acredita que nas próximas 100 entradas eu não terei head pelos resultados que foram demonstrados aqui. Só que uma entrada de um pouco mais de 100 uma estratégia com um pouco mais de 100 entradas é um pouco difícil de confiar, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que foi uma estratégia de pouco mais de 100 entradas, mas que foi feita por uma temporada inteira. E aí, isso é bom? Isso tá legal? É suficiente para dizer que está validado ou não? Isso aí vai ser uma pergunta que só o futuro vai responder, porque quando começar a La Liga 23, 24, com certeza eu vou estar lá aplicando esse método de novo. E aí vou aumentar, pensando em aumentar a stake para, também não exagerar não, né? Botar stake em R$ 600. Quero colocar stake num múltiplo aí para depois eu dividir e alimentar a planilha só com os mesmos valores assim de stake, né? Então, começar a trabalhar aí com uma stake de 600, talvez R$ 900. Ainda não sei, ainda não decidi isso e está muito cedo para decidir também, né? Só quando a La Liga voltar lá em agosto é que eu vou pensar nisso. Mas, assim,
Achei que foi um teste muito interessante, achei que foi um teste muito bom. Me mostra realmente que é possível trabalhar com isso aqui, é possível ganhar dinheiro, só que para ganhar dinheiro de verdade com isso aqui, a gente precisa ter uma stake aí considerável, né? E aí entra outro problema, que é a liquidez desse mercado, até onde esse mercado consegue absorver uma stake nossa. Eu acredito que ninguém vai ficar milionário fazendo apostas com laser a um, porque o valor que eu vejo geralmente a ser correspondido nas odds ali dificilmente passa aí de 5 mil a 10 mil reais no pré-live, né? Então acho que é, não dá para pensar que vai ficar rico só fazendo isso aqui, né? Se eu tivesse usado aí uma stake de 5 mil, claro que o meu lucro seria muito maior, mas quando a gente estende isso para a duração toda da temporada, que foi a temporada inteira para ter esse resultado aqui, a gente vê que não é tanto dinheiro assim, né? Mas é isso. Eu acho que é um método assim relativamente fácil de aplicar. O operacional dele, por tudo aqui que eu falei, é bastante simples de se observar. As informações que nós temos estão gratuitas lá na Academia das Apostas. E aí o que vai criar o diferencial, se eu posso dizer assim, é a sua capacidade de observar valor, né? Eu acho que a minha aqui realmente foi muito bem testada e eu fico bastante feliz de perceber que eu tenho um domínio aí cada vez maior da La Liga, né? Espero que eu tenha também um resultado parecido na Série B para eu poder ter a mesma esperança. Então, se você chegou aí até o final desse vídeo pequeniníssimo, né? Desse curto vídeo de explicação do método Laser A1, muito obrigado, né? E depois, sei lá, acho que na próxima semana vem aí um vídeo da atualização do meu vídeo do meu over limite, que eu tive que eu tive resultados assim, são bons resultados, é, bastante lucro, acho que deu mais de 5 mil reais de lucro, mas, mas tem algumas coisas lá que eu não consigo achar explicação e que eu vou tentar explicar, então, no próximo vídeo das dificuldades, né? Porque com a série B agora eu vou trabalhar esse limite que eu vou fazer o próximo vídeo. Eu também trabalho com ele na série B e eu tô com dúvidas e com problemas, assim, com coisas para resolver desse limite de comportamentos estranhos que eu não consigo exatamente entender o que está acontecendo. Mas eu vou falar disso aí no próximo vídeo. Então, um abraço aí e até a próxima.